Salve, 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 meu querido e minha querida! Professor Adriano na área! Língua portuguesa, 8º ano. E como você sabe, eu nunca ando só, eu sempre ando bem acompanhado. Quem está comigo aqui, ó, Natan! Belezinha, Natan? Como é que você tá, meu querido? Vamos juntinho com esse povo bonito de casa aqui? Vamos? Legal, né? Então, nós dois aqui vamos dar prosseguimento à nossa aula e vamos verificar então qual é o objetivo dessa aula hoje. Tá lá, olha, analisar os efeitos sentidos decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas, quanto aos temas, personagens, estilos, etc. E entre o texto original e paródias, dentre outros textos. O que nós vamos conversar aqui hoje, então, discutir e debater nessa aula com vocês é a paródia. Para iniciarmos o nosso debate, a nossa discussão sobre a paródia, a intertextualidade, nós vamos iniciar então vendo esse texto aqui que aparece. Olha aqui essa música aqui, né? Olha. Corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneus, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, eles querem te sedar. Esse trecho, nós estamos lendo aqui, é a letra de uma música chamada Terceira do Plural, de uma banda gaúcha chamada Engenheiros do Havaí. Vocês perceberam do que está tratando esse texto? Do que essa letra está falando? Olha, então, a corrida é para quê? Vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, joga fora. Vejam então, segurem aí na cabeça de vocês o que nós lemos aqui na terceira do plural, e vamos agora ler um texto um outro texto um pouquinho mais antigo que esse, mas que tem alguma referência. Vamos ver, procurar essa referência? Olha lá. Leia alguns versos do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência. Ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. O que nós temos aqui nesse trecho, nesse outro texto? O texto chamado Eu, Etiqueta. Tem alguma relação com o texto que nós lemos anteriormente, a terceira do plural? Observe aqui, olha. Primeiro ele, Eu, Etiqueta, olha o título. Daí ele vem, ó, meu copo, minha xícara, minha toalha, meu sabonete, tudo, né? Desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, não é? São mensagens, ele está trazendo para nós uma crítica, uma referência a uma sociedade que quer trazer essa mensagem, né? Tudo que ele quer mostrar, então o que ele fala ali, ó, são gritos visuais, né? São letras garrafais que estão mostrando, né? Olha lá, ordens de uso, use aquilo, faça aquilo, tudo está na pessoa. Raciocine essa ideia e agora vamos aqui observar a atividade número 1 para resolvê-la. Após ler um trecho da letra terceira do plural, lá de 2002, composição de Humberto Gessinger, e depois alguns versos do poema Eu, Etiqueta, de 1984, do poeta Drummond, o que se percebe de semelhança entre eles? O senhor que tem de relação, semelhança, hein? Vão lá fazendo aí, eu fico aqui aguardando e nós já voltamos, hein? Vai lá, vai!
E aí, meu querido e minha querida, conseguiram perceber a semelhança que nós temos entre o trecho da música ali, da letra de Humberto Gessinger e o poema Eu, Etiqueta? Vamos então corrigir para verificar se está dentro do que foi pensado aqui, né? Então, a letra da canção Terceira do Plural, composta por Humberto Gessinger, e o poema Eu, Etiqueta de Drummond, dialogam no sentido da intencionalidade do que anunciam. Ambos os textos fazem uma crítica ao mercado publicitário e da propaganda, que incentivam o comportamentos consumistas, cuja consequência é a perda da individualidade. Então aqui nós temos nesses dois textos, que na verdade são poemas, né? Quando a gente retira a música, fica a letra, é um poema que nós temos ali. Então nesses dois trechos nós temos ali essa relação, a crítica ao consumo, a essa sociedade que faz a gente, que fala que a propaganda fala seja individual, seja você mesmo, mas está vendendo uma roupa que todo mundo vai ter. Ela não vai vender uma roupa só para você, né? Precisa vender para todo mundo, a indústria precisa girar, precisa vender. Então ela está fazendo essa discussão aqui nos dois textos, a crítica ao mercado, ao consumo, a essa necessidade de estar sempre consumindo algo e, consequentemente, perdendo a nossa própria individualidade. Então, nós temos essa relação entre os textos. Quando acontece isso, acontece uma coisinha chamada de intertextualidade. Um texto refere-se a outro mais anterior. Então, a letra terceira do plural, de autoria de Humberto Gessinger, os versos poema e etiqueta, estabelece um diálogo, cada um ao seu tempo, e entre si sobre as armadilhas da publicidade e propaganda, que criam desejos e incentivam o consumismo, cuja consequência é a perda de identidade. Esse diálogo entre textos, no qual o texto mais atual se baseia ou evidencia total ou parcialmente, o conteúdo de um texto produzido anteriormente denomina-se intertextualidade. É isso, meu querido e aqui, querida. A intertextualidade nada mais é do que isso. A relação entre entre dois ou mais textos. Você lê aquele texto e você percebe nele outro que já foi escrito anteriormente. É claro que para funcionar a intertextualidade, você precisa ter o conhecimento prévio. Se você não conhecer anteriormente o que foi o texto original, você não vai saber que aquilo é intertextualidade. Então, para que ela funcione e tenha efeito, há necessidade da pessoa que lê, que conhece, que vai receber aquele texto, ela que tenha essa noção, né? Um conhecimento de mundo mais amplo. Vamos continuar a leitura aqui agora de um outro texto, né? Do Dom Quixote. Olha lá então. Dom Quixote de la Mancha é um livro escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes. Lá em 1547 a 1616 ele viveu e faleceu. Sua primeira edição publicada em Madrid no ano de 1605. O protagonista é Dom Quixote, um pequeno fidalgo que perdeu a razão por muita leitura de romances de cavalaria e pretende imitar seus heróis preferidos. O romance narra as suas aventuras em companhia de Sancho Panza, seu fiel amigo e companheiro, que tem uma visão mais realista. No capítulo 8 do livro, há um episódio emblemático em que Dom Quixote, ao chegar a uma planície, confunde cerca de 30 moinhos de vento com gigantes, decidindo enfrentá-los sozinho. Sancho, seu escudeiro, ainda tenta alertá-lo da ilusão, mas Quixote insiste e parte para o ataque a um dos moinhos, sendo derrubado juntamente com seu cavalo Rocinante por uma das pás. Esse trecho aqui, essa ideia que está falando, esse resumo de um capítulo de Dom Quixote, ele conta a história então do Dom Quixote, dessa pessoa que uma certa idade na vida ele acaba ficando, segundo a história do livro, ficando maluco, louco, de tanto ler as chamadas novelas de cavalaria. Se você não sabe o que é novela de cavalaria, é o seguinte: são aquelas novelas, aqueles textos que contavam os feitos dos cavaleiros medievais. E essas novelas de cavalaria, com esses feitos desses cavaleiros medievais, é que ele tentava depois reproduzir. Numa dessas ele viu os moinhos de vento e foi para cima lá lutar contra
os gigantes. E não era moinho de vento, ele estava doidinho, né? E bateu a pá e levou ele, o cavalo, tudo para longe, se machucaram, né? Sancho Panza, seu companheiro, estava junto e tentava, mas veja bem, eu acho que não são, hein, gigantes, são moinhos de vento. Então essa é a história original que nós temos aqui. Em seguida, Sancho vai ao socorro de seu mestre e o questiona sobre como pôde cometer tamanho engano. Quixote responde, insistindo na ilusão que aquilo era obra do mago Friston, que tinha transformado os gigantes em moinho para impedir sua glória. Esse episódio é a origem da expressão lutar contra moinhos de vento, no sentido de atacar inimigos imaginários ou de realizar esforços em vão. Então aqui continua, dando continuidade ao texto, né, do Don Quixote, ele conta aqui, então, da onde que surgiu a expressão lutar contra moinhos de vento. Uma expressão como essa faz referência ao quê? Ao Don Quixote, à obra original. Perceberam? Nós utilizamos a intertextualidade, essas referências, todo momento, em qualquer situação. Talvez você nem soubesse disso, nem soubesse desse tipo de referência, e que nós fazemos. Eu faço, você faz, as pessoas e demais também fazem. Agora, vamos ver uma outra letra de uma outra música da mesma banda que te viu agora há pouco, do Engenheiros do Havaí. Acompanhe comigo lá a música lá. Muito prazer, meu nome é Otário. Na ponta dos cascos e fora do páreo, puro sangue puxando carroça, as de espadas fora do baralho. Grandes negócios, pequeno empresário. Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas, por amor às causas perdidas. Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer ao seu dispor, se for por amor às causas perdidas, por amor às causas perdidas. Esse trecho da música da banda Engenheiros do Havaí dá para perceber que tem passagens que lembram o quê? O que nos lembram? Não lembra um pouco o texto anterior, Don Quixote, a história dele, pelo menos? Lembra assim, né? Pensando nisso, vamos para a atividade 2 agora. Olha, é bom estar sempre atento, que está sempre a respostinha por ali. Os versos da letra da canção da banda Engenheiros do Havaí estabelecem intertextualidade com a obra de Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes? Explique! Então, ela vai ter intertextualidade ou não? Agora é você que tem que explicar se ela tem ou não e como que vai ser. Belezinha? Eu fico aqui aguardando você responder e já volto, hein? Vai lá, vai!
Vamos corrigir, meu caro e minha cara? Já terminaram, né? Tranquilo. Óbvio, já tinha falado da intertextualidade, né? Lembra? Então lembrar, fazer referência é uma intertextualidade. Vejam só uma proposta e resposta. A letra da canção dialoga com a obra Don Quixote nos versos. Muito prazer, meu nome é Otário, vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer, ao seu dispor. Nesses versos que nós lemos ali, ele faz referência a Don Quixote. Don Quixote é louco, né? Ele se chama aqui de otário, mas ele está falando que faz referência à loucura de Don Quixote, vindo de outros tempos, se Don Quixote ele queria voltar ao passado, as novelas de cavalarias antigamente, medievais, mas sempre no horário, né? Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Aqui é muito clara a referência, muito clara mesmo, né? Muito prazer, ao seu dispor. Então aqui nós temos alguém que se autodenomina otário, ou seja, um bobo, né? Ingênuo, e a metáfora peixe fora d'água que dialoga, né, com Don Quixote, protagonista que perdeu a razão, ficou louco, saiu em busca de viver aventuras, enfrentando moinhos de vento, os quais Don Quixote acreditavam serem dragões, né, os gigantes que lutavam contra os gigantes lá que estavam na frente, e acaba batendo e pensando, foi um mago que mudou, né, foi o feiticeiro que alterou tudo isso. Então nós temos ali, sim, efetivamente, uma intertextualidade nesses textos. Então, como você vê, é possível elaborar um novo texto a partir de um texto já existente, não é? É assim que os textos conversam entre si. É comum encontrar ecos ou referências de um texto em outro. A essa relação se dá o nome de intertextualidade. E ela está ligada ao conhecimento de mundo que deve ser comum ao produtor e ao receptor de textos. Lembra que eu falei agora há pouco? Conhecimento do mundo, o meu repertório sociocultural. Se eu não conhecer os dois textos ou outros mais textos, eu não tenho essa relação nenhuma para saber se é ou não uma intertextualidade. Preciso conhecer o texto original para dizer, não, isso aqui é uma cópia daquele, ou uma intertextualidade, uma referência. Lembrando, eu estou utilizando de cópia, mas cópia não é o caso para intertextualidade. Porque a cópia é o objetivo de você plagiar e dizer que é teu, aquilo, e fazer de conta que não existe o outro. A intertextualidade não, é fazer como se fosse uma referência ao outro e criar algo novo. A partir dele, desenvolver ideias novas. A intertextualidade é show de bola, ela é ótima de usar. Você pode fazer intertextualidade, por exemplo, quando faz um resumo. Um resumo escolar, você tem um texto e você vai escrever esse texto. Vai fazer o resumo dele, só que você vai escrever da tua maneira, da tua forma de escrever. Então, como é que te fala isso? Qual que é essa maneira de escrever? Qual é essa forma de escrever? É a paráfrase. Então, você escreve do seu jeito. Isso é uma intertextualidade também, porque você vai ler o texto que foi escrito por você, mas que é um texto referente ao outro. É um resumo, fazendo referências diretamente ao texto anterior. Então, há vários tipos de resumos. Resumo não, há vários tipos de intertextualidades. Já que eu falei disso, quais são os principais então, né? Nós temos a epígrafe, que é o uso de um texto ou fonte da introdução de um novo texto. A referência ou a alusão, fazer referência a um outro texto. Uma intertextualidade não ocorre de maneira direta, pois são usadas características secundárias do texto-fonte. A paráfrase, que eu falei agora há pouco, né? A intertextualidade em si da temática. E a paródia, que ocorre a alteração da temática do texto base, de maneira que a ideia expressada nele seja contrariada. Então aqui tem todas essas possibilidades, que todas elas são intertextuais, fazem referências, cada um ao seu modo, cada uma à sua maneira, né? Então, como eu falei, a paráfrase é escrever com a minha fala, do meu jeito. A paródia, eu mudo o contexto, é a brincadeira que vai fazer em relação à música. A epígrafe inicia no texto uma citação, uma frase de alguém antes de iniciar o meu próprio texto. Então, nesta aula, meus queridos e minhas queridas, nós estudamos o fenômeno da intertextualidade, pelo qual um texto mais atual dialoga com o texto anterior, a ele retomando a temática,
o conteúdo e até mesmo trechos ou expressões e significados de outro texto mais antigo. Esse recurso possibilita o exercício da criatividade na produção textual. E é muito legal de utilizar. Vale a pena você treinar nos seus textos a intertextualidade. Quando você aprende, você treina, aprende bem certinho, ele fica show, fica lindo, fica perfeitinho. Eu gostei da aula, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau! Tchau!